Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Vamos acabar dar bom dia e graça e paz junto. Ninguém sabe se responde bom dia ou graça e paz, né? E toquei depois. Que bom estar de volta com os irmãos, depois de um período de recesso. E é muito ruim estar fora da igreja no dia do Senhor, mesmo de férias. A gente sente muita falta da igreja, do culto, né? Da nossa liturgia. Meus irmãos, vamos para Neemias capítulo 9. Agora pela manhã será o nosso penúltimo sermão no livro de Neemias. À noite nós iremos concluir trabalhando com o capítulo 10, capítulo 12 e capítulo 13. Então, hoje pela manhã nós vamos lidar com o capítulo 9, versículo de 1 a 3 apenas. Diz a Escritura: No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, bendizemos o teu nome. Louvamos o teu nome por este santo dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade de podermos adorar conjuntamente ao Senhor, de juntarmos-nos com nossas famílias, de erguermos as nossas vozes em louvores, de prostrarmos as nossas almas em reverência à tua pessoa, tua santidade, teu divino Espírito nos conduz a essa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Vimos anteriormente no capítulo 8, nas duas partes do capítulo 8, sobre como o povo de Deus voltou-se para as Escrituras por meio da lei feita pelo sacerdote Esdras, aquele ato, aquela condução da liderança de Esdras e Neemias naquele período foram cruciais para o povo de Deus. Na segunda parte do capítulo 8, nós observamos a festa das cabanas, ou Sucote. Aquela festa foi comemorada naquela ocasião de forma distinta. Quando lemos o livro de Esdras, nós vamos perceber que aquela festa tinha sido já comemorada naquele período e também em períodos anteriores, mas não da forma como foi comemorada sob a direção do sacerdote Esdras e sob a liderança governamental de Neemias em Judá naquele período. Aquela comemoração tão festeira e alegre, aquela festa era uma festa alegre, simbolizava algo importante. O que chamamos, quando estudamos essas partes das Escrituras, de despertamento, ou grande despertamento. Isso é mostrado várias vezes nas Escrituras, no Antigo Testamento, é mostrado também na história da igreja. O nosso pai congregacional, por exemplo, Jonathan Edwards, viveu em períodos de dois grandes despertamentos, o que alguns vão chamar de avivamento. E nós observamos isso nas Escrituras nesse período, observamos no período de alguns reis, especialmente no período do rei Josias. Observamos isso em vários períodos da história da igreja mais tardio. Observamos isso na visitação do Espírito Santo em vários momentos, em vários lugares. Observamos isso no nosso tempo. Está acontecendo algo muito interessante no continente africano sobre a proliferação do cristianismo. Não chega muita coisa sobre nós do que tem acontecido lá, da expansão, da pregação do cristianismo, mas temos um grande avanço naquele continente, das mais variadas tradições cristãs e protestantes.
Quando nós observamos tudo isso, precisamos listar algumas coisas a respeito da visitação do Espírito Santo, ou recapitularmos a partir do próprio livro de Neemias e de uma perspectiva também mais geral nas Escrituras. A primeira coisa, irmãos, é que não há nenhum despertamento ou visitação poderosa do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é rejeitada, aquilo não é avivamento. A palavra de Deus sempre é o meio pelo qual o Espírito Santo se vale para trazer vida, vivificação à sua igreja. Esta palavra, ou este termo, vivificar, é a palavra técnica, basicamente, nas Escrituras, especificamente no livro dos Salmos, para avivamento ou despertamento. Você não vai encontrar nas Escrituras a palavra avivamento, não é? Mas você vai encontrar a palavra vivificação ou vivificar. Barulhês. A segunda coisa é que Deus atrai seu povo por meio de sua palavra. Nós vemos isso no capítulo 8 de Neemias, e esse é um ensinamento poderoso, porque Deus sempre faz isso usando seus líderes. Deus levanta líderes, levanta pessoas, sempre para conduzirem um período de grande despertamento. Uma observação é que esse período não pode ser observado a partir dessas pessoas. Eles não acontecem a partir de um líder ou a partir de um grupo. O despertamento sempre acontece a partir de Deus. Charles Finney foi um grande avivalista em termos de sua importância histórica, mas ele acreditava que despertamentos ou avivamentos poderiam ser produzidos por meio de algumas técnicas humanas. Esse é um erro. As Escrituras não nos ensinam isso. Todas as vezes que um grande despertamento ocorreu, isso foi obra do Espírito Santo por meio da verdade das Escrituras. Em nosso tempo, nós observamos muitas vezes a busca por avivamento através da produção dele. Então, começa-se, por exemplo, a fazer cultos de avivamento, começa-se a fazer, por exemplo, conferências de avivamento, ou algum tipo de produção humana a respeito de um movimento do Espírito dentro da igreja. Isso não é possível acontecer. Somente Deus pode produzir um avivamento de fato, porque é uma operação do Espírito Santo de Deus na igreja. E nós podemos observar também é que a pregação da palavra é central num grande movimento de despertamento ocorrido pelo Espírito Santo. Se nós queremos tirar a pregação e produzir um tipo de dinâmica espiritual, apenas psicológico, apenas emocional, apenas mexendo com as emoções do povo, apenas com barulhos, nós não teremos de fato um genuíno avivamento. Existem vários arraiais no nosso país e espalhados pelo mundo, onde nós encontramos muitas lágrimas, muito barulho, muitas línguas, muitas manifestações de dons espirituais, mas nós não vemos vidas transformadas. Ao lado de tanto barulho e de tanta produção humana, nós continuamos vendo muita prostituição, muita desonestidade, muitos problemas morais. Não podemos afirmar que isso é um avivamento. Nós vamos observar, tanto agora pela manhã como à noite, que uma característica básica de um avivamento é a transformação moral de um povo. Quando um avivamento alcança um povo, acontece uma transformação moral. Acontece um apego pela palavra. Então, como nós podemos dizer que existem grandes avivamentos se não temos nem a pregação genuína da palavra, nem a transformação moral de um povo? Há alguns anos eu fui convidado para um encontro de avivamento. Convidaram logo a mim. Eu tenho uma sorte. E à época, eu fui, já sabendo o que eu sentiria naquela ocasião. Começou-se aquela reunião dizendo o seguinte: aqui nós vamos orar, vamos louvar, vamos ouvir testemunhos, mas hoje não é o dia de ouvirmos pregação. É o dia de sentirmos a presença de Deus.
Não teremos grandes pregações, exposições bíblicas. Não, nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E a minha Bíbliazinha? A casa. Se a palavra de Deus é negligenciada, rejeitada, ou se a pregação é diminuída em qualquer ambiente cristão, para mim, não é um lugar devido para que eu esteja presente. As Escrituras não são expostas, e se Deus não pode falar, porque Deus fala pela sua palavra. Então, se em um lugar Deus não pode falar, esse não é um lugar para mim. Eu acredito também não é um lugar para você. O que foi que aconteceu naquele momento, naquele encontro de avivamento? Muitas pessoas histéricas, chorando e gritando. Vocês se lembram daqueles pirulitos que tinham uma hélice de helicóptero que você fazia assim, ele voava? Pronto, teve um camarada que abriu os braços e saiu girando no meio da igreja, assim. Parecia um helicóptero daquele de pirulito. Eu não posso atribuir isso ao Espírito Santo. Eu posso atribuir isso a um tipo de histeria emocional. Histeria emocional. A Escritura diz que o Espírito Santo faz tudo com ordem e decência. O Espírito Santo não é bagunceiro. O Espírito Santo não é bagunceiro. O Espírito Santo não expõe os servos de Deus ao ridículo. Essas são emoções humanas, são comportamentos humanos. Não é? E é admirável, como muitos crentes ainda dizem assim, né? Às vezes crentes que estão em igrejas históricas, igrejas que ensinam as Escrituras. Eu mesmo não falo nada porque eu não sei se é Deus. Preciso aprender mais da Escritura. Eu preciso aprender mais da Escritura. Quando nós observamos capítulo 9, nós vamos observar aqui um ponto único de uma característica de um avivamento. Mais tarde à noite nós vamos observar vários outros pontos. Mas aqui temos um ponto único. A confissão de pecados. Não posso admitir, irmãos, ou reconhecer, ou afirmar que existe verdadeiro avivamento em um lugar, ou despertamento espiritual no lugar, enquanto o pecado ainda vigora, enquanto o orgulho está presente, a arrogância está presente, enquanto as pessoas não se tornam mais humildes, enquanto elas não confessam seus pecados e lamentam seus erros diante de Deus. Eu não posso afirmar que ali há uma visitação genuína do Espírito Santo. Nós não estamos falando em um culto que nós sentimos a presença de Deus. Não estamos falando disso, certo? Isso não é avivamento. Isso é uma bênção, mas não é avivamento. O avivamento é estendido, é um tempo em que o Espírito visita o povo de forma extraordinária. Por isso não pode ser produzido, porque é extraordinário. Nada extraordinário vindo de Deus pode ser, de fato, produzido. Então, aqui nós temos algumas questões importantes. Observe que, no versículo 1, no dia 24 deste mês, que para nós corresponde a 31 de outubro. Interessante, né, essa data, né? 31 de outubro, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Essa era a forma simbólica de demonstrar lamento pelos seus próprios pecados na antiga aliança. O versículo 2 diz: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Isso era mandamento lá na lei de Moisés. Nós vamos ver mais especificações sobre isso à noite. Puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E tudo isso está em todo o capítulo 9. Você pode ler a confissão desde a saída do Egito até o período do ministério dos profetas. Como todo o povo de Israel havia pecado contra Deus e como havia se afastado da aliança de Deus, aqueles que estavam agora nesse período em Judá, observando o que Deus estava fazendo, que não era apenas a reconstrução de um muro, não era apenas a reestruturação de uma cidade, era uma operação divina que estava acontecendo. Quando Deus visita um povo, quando um despertamento acontece, os efeitos dele não são apenas dentro da igreja, mas são sociais. Transborda. A vida da igreja, cheia do Espírito Santo, transborda para o mundo. Por isso que eu disse que há implicações morais num avivamento. Há efeitos morais no avivamento. Diz o verso 3, que eles, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, 3 horas. Em outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Você imagina um povo
junto, lendo as Escrituras durante 3 horas. 3 horas. E depois confessando seus pecados durante mais 3 horas. E adorando ao Senhor. Somente o Espírito pode produzir isso, irmãos. Somente o Espírito. Porque para muitos crentes, se der 8 horas e 2 minutos, ele tem que ir embora, porque o culto já está desordenado. Se passar 5, 10 minutos, ele já tem que ir embora, porque a coisa não estava do jeitinho que ele pensava que tinha que ser. Aqui nós temos 6 horas ininterruptas. O povo junto ali, lendo as Escrituras, observando o ensino de Deus, buscando ao Senhor em oração, confessando seus pecados e adorando ao Todo-Poderoso. Essa é uma ação poderosa do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Então, todo despertamento espiritual tem esses efeitos diretos. O povo de Deus confessará seus pecados. Mas aqui nós precisamos considerar uma outra coisa. Seja atento a isso. Todo despertamento espiritual atrairá pessoas, a palavra. As pessoas serão atraídas pela palavra. De fato, você pode dizer assim, mas alguns curiosos vão aparecer. Esta é a minoria. Num grande despertamento, Deus atrairá pessoas. E é através da palavra. Agora, o que ocorre aqui no nosso tempo, parece que nós duvidamos disso. Nós duvidamos que Deus esteja atraindo pessoas por meio da palavra. Para nós, parece que nos acostumamos a achar que as pessoas têm um outro motivo para serem atraídas, e não pela palavra. O nosso Deus é poderoso para atrair pecadores pela palavra. E Ele continua fazendo isso. Talvez, pelo fato de não estarmos acostumados com isso, nós achemos muito estranho e calculemos até que não seja Deus. Mas o que é que nós podemos dizer? Ou o que é que nós podemos fazer se Deus quer atrair pessoas por meio da palavra? Nós vamos militar contra Deus? Nós vamos lutar contra o Senhor? Ou vamos continuar achando que não é uma obra de Deus, é uma obra dos homens? O que é que se tinha aqui, irmãos? 3 horas de leitura bíblica, não tinha teatro, não tinha coreografia, não tinha cantor famoso, não tinha pregador famoso, não tinha nada disso. O que tínhamos aqui era o poder do Espírito Santo operando na igreja. O que é que justifica um povo passar 3 horas orando? 3 horas orando. O que é que faz com que um povo passe esse tempo dessa forma? Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha uma sede no meio da juventude da nossa igreja, uma igreja congregacional, por oração. E a nossa igreja era uma igreja que não estava se preocupando muito com isso, com o que os jovens queriam a respeito de alimento espiritual e de oração. Então o que é que se fazia? A gente procurava um lugar, alguma igreja que estivesse orando. Eu me lembro de um dia que a gente foi numa determinada igreja orar. E era um culto à tarde. E o povo se ajoelhava para orar. E daqui a pouco eu escutava uma irmã dizendo assim, não se levante. Fique aí. O tempo de oração é 1h30. Fique aí. Eu disse, misericórdia, meu amigo. O chão da igreja era chão, cimento, né? Faz um bem pro joelho. Eu disse, meu Jesus. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu digo, meu irmão, eu vou ficar 1h30 aqui. Quando levantava um jovem, ela dizia, joelho. Fique aí, de joelho. Não era isso que acontecia aqui, irmãos. O povo estava buscando espontaneamente o Senhor. Isso era uma obra do Espírito Santo de Deus. Não duvidemos, meus irmãos, da visitação do Senhor. Essa visitação pode ser estadual, pode ser numa cidade, pode ser nacional, pode ser num continente e pode ser local. Essa visitação também pode ser local. Não duvidemos disso. Não podemos restringir Deus de fazer no meio do seu povo o que Ele quer fazer. Não podemos restringir Deus de atrair pessoas a Ele por meio da sua palavra e da fidelidade no ensino, na exposição de sua palavra. Um dos primeiros indícios de um despertamento espiritual também, de fato, é o levantamento de líderes piedosos. Esse é um sinal. Nós temos aqui Esdras e Neemias sendo levantados por Deus. O que podemos dizer também a respeito de Moisés? O que podemos dizer também a respeito de Samuel, que inaugura um período profético naquele tempo em Israel, que precede a monarquia,
e continua no período da monarquia e sucede a monarquia até o Novo Testamento, com João Batista, por exemplo. O que podemos dizer do apóstolo Paulo? O que podemos dizer de Elias? O que podemos dizer dos grandes profetas do Antigo Testamento que foram levantados por Deus como farol em tempos de trevas para o povo de Deus? Uma das características de um grande despertamento é Deus levantar homens piedosos, líderes piedosos para conduzir o seu povo. Isso ocorreu em todos esses períodos na Antiga Aliança e também na Nova Aliança. Notemos, meus irmãos, Deus visita o seu povo dando líderes também. Jeremias fala isso. Eu vos darei pastores e vos pastoreiem com sabedoria e inteligência. Vos darei líderes que vos pastoreiem com sabedoria e inteligência. Em terceiro lugar, aprendamos que Deus junta seu povo, dando ao seu povo desejo por sua palavra. Este também é um sinal de grande despertamento no meio do povo. O povo quer a palavra. O povo quer. O povo deseja ouvir mais. Tenhamos cuidado para não atribuirmos à carne ou ao diabo o que Deus está fazendo. Não podemos encurtar o braço do Senhor. Deus estava fazendo uma grande obra por meio do seu filho no meio do povo judeu. E o povo judeu estava dizendo, é o diabo. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Tenhamos cuidado para não atribuir uma operação de Deus a uma operação da carne ou de Satanás. Aqui as Escrituras nos dizem que a consciência do povo é cativa à palavra de Deus. O povo não deseja apenas ouvir, ele deseja a palavra. Aqui vai um adendo à minha aplicação. A nossa geração tem muito desejo por ouvir. É possível ouvir. Você procura várias mensagens, vários pregadores no YouTube. Você procura várias exposições no Spotify. Você ouve os pregadores que estão espalhados pelo mundo todo. Se você entende inglês, consegue ouvir bem inglês, você escuta os maiores pregadores do mundo na palma de sua mão, no seu celular. É possível ouvirmos muito no nosso tempo. É possível lermos muito no nosso tempo. Diferente desse tempo e de outros tempos que a igreja viveu, em que o acesso a uma boa literatura era muito caro, ou despendia muito tempo. Talvez se você não tivesse dinheiro para comprar um exemplar de um livro, mas se você soubesse ler e escrever, você podia copiar de alguém, mas isso demorava muito tempo. Hoje nós temos uma facilitação disso. Nós temos muito acesso a muita informação teológica e bíblica. Mas a nossa geração parece que com mais conhecimento que tem, é mais rasa do que as outras. Conhece pouco o seu Deus, conhece pouco a palavra. Conhece pouco as operações de Deus na história. Temos no meio do povo de Deus uma ânsia, por exemplo, de estar ouvindo. Muitos crentes passam o dia todo ouvindo sermões, trabalham ouvindo sermões, viajam ouvindo sermões, viajam para conferências no mundo todo, mas o seu coração ainda está do mesmo jeito, empedernido. A sua mente ainda não está cativa do Senhor. Ele ainda não consegue ter prazer no Senhor. Ele está em busca apenas de algo meio gnóstico. Eu quero ouvir mais e mais e mais, e ler mais e mais e mais, para ver se alguma coisa acontece, e nada tem acontecido. Sabe por quê? Porque a busca pelo conhecimento teológico, sem contrição do coração, é uma busca vã. Vã. Se o coração não estiver ansioso por Deus, não estiver faminto por Deus, essa busca é inútil, é fumaça, é vaidade. Como diz o autor de Eclesiastes. A lei lida é seguida de confissão pública de pecados. É por isso que lemos as Escrituras nos domingos e confessamos os nossos pecados. Assim como o povo de Deus fez aqui. Leitura da lei acompanhada de confissão de pecados. Nosso coração é guiado à confissão quando nós lemos a lei de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos pecando nisso. Então, o que eu posso terminar dizendo, irmãos? Não lide levianamente com a lei de Deus. Não despreze a lei de Deus. Observe-a com temor. Estes servos de Deus aqui são um exemplo histórico para a igreja de toda a geração, todas as gerações até a volta do Senhor. Eles liam
e eles confessavam. Isso era importante para eles. É importante para você, é importante para a sua casa, é importante na sua adoração particular, junto com a igreja. A lei de Deus é santa e nos conduz a uma novidade de vida. Tem ocorrido isso comigo, com você? Tem ocorrido isso conosco? A minha oração, meus irmãos, é que este grande despertamento nos alcance. Alcance nossa igreja. Alcance nossa congregação. Alcance nossa cidade. Alcance nosso estado. Alcance nosso país. Mas isso só se dará se a palavra de Deus for o centro. Isso só se dará se nós entendermos essa palavra e confessarmos os nossos pecados. Isso só se dará se de fato o nosso coração estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. E só se dará supremamente se o Espírito vier nos visitar. Ele já está em nós. Ele habita na igreja. Mas o despertamento é uma visitação sobrenatural, poderosa e atípica. Atípica. Não é normal. Esses dias eu lia um livro do reverendo Joel Bick, Espiritualidade Reformada. Acho que é esse o título. E ele mencionava o trabalho de alguns puritanos no período do século XVII. A pregação de alguns em específico. Principalmente, eu vou mencionar aqui os da família Cotton, Cotton Mather, John Cotton, que eram congregacionais. Ele conta que um deles assumiu uma igreja de 70 membros. E aquele homem começou a pregar o evangelho, tendo saído de uma igreja anterior com um número enorme de membros. Mas ele começa a pregar o evangelho naquela congregação. Exposição das escrituras, visitação pastoral, catequese dos novos decididos. Aquela igreja começa a crescer assustadoramente. Quando ele morre, aquela igreja tinha 700 membros. 700 membros. Ativos. Essa é uma operação do Espírito Santo, irmãos. Porque o que é que atrai uma pessoa a uma igreja onde um homem está à frente falando 1 hora? O que atrai? O que é que atrai a pessoa a uma igreja onde os louvores não falam do homem, falam de Deus? O que é que atrai as pessoas a uma igreja que não está presa a grandes artistas do meio gospel? O que é que atrai essas pessoas? É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito do Senhor que faz isso. E isso aconteceu em vários períodos da história da igreja cristã. Isso aconteceu em vários períodos da história recente. Leia os livros, os registros históricos que Ronaldo Lidório fez do seu trabalho entre os concombas na África. Um congresso feito num continente africano, numa tribo que reuniu 3.000 africanos. 3.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Num lugar que não tem ar-condicionado, que não tinha transmissão das palestras. Somente Deus pode fazer isso, irmãos. Você sabe o que é Deus convertendo feiticeiros? Você sabe o que é isso? Ronaldo conta um fato de uma mulher que veio, um homem que veio paralítico e veio se arrastando de uma tribo a outra com os braços sangrando para ouvir a pregação do evangelho em outra tribo. Ele chegou sangrando ali. Eu vim ouvir a pregação. Isso é um movimento do Espírito Santo, um verdadeiro mover do Espírito Santo. Atrai as pessoas à palavra. Por isso, quando o Espírito Santo, meus irmãos, atrai as pessoas pela palavra, nós não temos o direito de dizer, não fiquem aqui. Nós não podemos dizer isso. Quem somos nós? Quem somos nós para dizermos, tá bom, Senhor? Deus é quem faz a obra. Deus é quem faz a obra. Deus é quem chama um povo. Deus é quem desperta um povo. Que o Senhor nos ajude.
Vamos orar? Te louvamos, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a no nosso coração. Visita-nos, ó Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus. Que a tua graça inunde nossa congregação, enche os nossos corações. Ó Senhor, pedimos santidade e só podemos experimentar isso se o Senhor nos visitar. Não estamos, Senhor, em busca de milagres. Não queremos um espetáculo da fé, como os religiosos, os fariseus, os escribas queriam naquele período. Não estamos pedindo sinais sobrenaturais para crermos, porque sabemos que muitos deles viram e não creram. Muitos deles estavam atrás do Senhor, acompanhando as multidões, para não ouvirem a tua pregação e serem transformados, mas para verem os milagres acontecendo. Nós não estamos pedindo os milagres. Nós estamos pedindo a visitação do teu Espírito para transformar nossas vidas, nossa igreja, nossa sociedade, nossa cidade. Nós estamos pedindo uma visitação do Espírito Santo para que os nossos corações estejam mais voltados às coisas celestiais, estejam mais próximos das coisas de Deus, que o nosso pensamento esteja no céu, vivendo na terra, andando na terra, mas regidos pelas coisas do Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.